Povo amado de Deus, é com muita alegria que estamos aqui para dar continuidade no estudo O Jardim do Éden, como nunca te contaram, a parte 4, a criação de Adão do pó da terra. Vamos primeiro entender sobre imagem e semelhança. O que quer dizer imagem e semelhança? Veja que em Gênesis 1, verso 26 e verso 27, temos a palavra façamos. Como assim façamos? Anjos ajudando. Óbvio que eles não criam. É claro que os anjos não têm o poder de criação, mas eles ajudam, sim. Temos também Gênesis 11, verso 7 e verso 8. Por exemplo, ali está: Eia, desçamos ali e confundamos os homens. Aquela velha passagem, da Torre de Babel, a confusão das línguas, onde ali foram criados 72 línguas. Criado por quem? Quem confundiu? Só havia uma língua. A terra falava uma única língua, um só pensamento. Mas como que Deus confundiu elas? Deus fala aos anjos, falando aos anjos: eia, desçamos ali e confundamos os homens, para a confusão das línguas. Os anjos falam todos os idiomas, ou seja, um único idioma, que é entendido por todos. Nós vemos isso lá no Novo Testamento, em Pentecostes, onde cada um falava o seu dialeto, o seu idioma, mas todos entendiam como se fosse na sua própria língua. Não tem nada de confusão lá, a confusão é aqui. Aqui Deus fez a confusão, aqui Deus confundiu eles. E é o que está na tua Bíblia, é só você ler. Ali em Gênesis 11. Mas lá não. Lá no Pentecostes, lá em Atos, Deus fez o contrário, ou seja, lá é o antídoto. Lá Deus reuniu de novo as línguas. Em Gênesis 11, os primeiros idiomas humanos foram criados, colocados pelos anjos nas áreas cerebrais do hipocampo. E você pode pesquisar isso, onde é que fica, o nosso idioma, mas isso não vem muito ao caso, já é mais puxado mais para o lado da ciência, o hipocampo ou as 3 partes do córtex que nos faz, o dialeto, ou de qual nos possibilita para o dialeto. O homem é a nossa imagem e semelhança, disse Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem conforme a nossa semelhança. E criou Jeová o homem à sua imagem. A imagem de Jeová o criou. Homem e mulher os criou. Imagem. Vamos falar um pouquinho sobre a imagem. A imagem de Jeová se refere ao metafísico humano. O homem é racional, ouve, vê, fala, sente. Seus sentidos racionais e a incrível capacidade de criação é que separa o homem do mundo animal e o encaixa na denominação de Gênesis 1:28. É essa capacidade que nos originais hebraicos entendemos como imagem. Não é essa feiura ou essa boniteza. Não é porque somos tricotômicos, corpo, alma e espírito, como muitos ministros ensinam. Não, é porque nós somos homens racionais, porque nós temos o dom da audição, nós podemos ver, nós podemos falar, nós podemos sentir. É esses sentidos que nos faz igual a Ele, que nos faz ser a imagem dEle. Existem vários sinônimos para esta palavra nos originais, mas a que mais se encaixa, e eu sei que não é o caso eu trazer hebraico aqui, pois eu estaria falando em línguas estranhas, a muitos. Talvez alguns entenderiam, mas muitos não entenderiam. E aí então, como disse o próprio apóstolo Paulo, prefiro falar 5 palavras em um idioma que todos entendam
do que falar 10.000 palavras num idioma que ninguém entenda, né? Então, é isso que a palavra mais correta para a imagem, o sentido mais correto para a imagem é esse. Por que somos a imagem e semelhança de Deus? Porque somos racionais, porque ouvimos, porque vemos, porque falamos, porque sentimos. Temos a capacidade de criação, sim. Gênesis 1:28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei-vos a terra, e sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Olha a ordem que Deus nos deu, né? Para que nós frutificasse, para que nós nos multiplicasse, para que nós enchesse a terra, mas também para que nós sujeitasse, para que nós dominasse sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se mova sobre a terra. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, né? Porque isso pode ser usado depois de ser mal interpretado, né? Ainda que é isso que as escrituras estão falando, mas o sentido não é dominar como muitos dominam. Põe um cavalo na carroça e senta-lhe o pau, né? E assim por diante. Ou outros animais, né? Você entendeu? Dominar, né? É no sentido de que nós precisamos protegê-los, guardá-los, cuidá-los, amá-los, né? Ajudar com que eles se reproduzam também. Não permitir que eles dominem sobre nós, porque nós somos racionais. Eles nem tanto. Ainda que é inegável que os animais tenham sentimentos também, né? Que eles tenham lembranças, que eles tenham memórias e assim por diante. Mas isso é uma outra história. Só estou tentando deixar um respaldo aqui para que não venha críticas depois, né? Semelhança. A capacidade tricótoma de ser corpo, alma e espírito, lembrando que o Criador é uma única pessoa e não três pessoas distintas, como muitas vezes é colocado. Ele nos deu vida, mas não somos exatamente como Ele, pois Ele é Espírito e nós, por enquanto, ainda somos pó. Por enquanto ainda somos aqui material, somos matéria, somos carbono, ainda somos meia. Para quem não sabe, né, para quem só leu lá Apocalipse sem entender nada, Apocalipse 18, né, se não me falha a ideia, fala que o número da besta é 666, nós somos o 666, ou seja, porque nós somos feitos de carbono, e a base do carbono é 6 átomos, 6 prótons, 6 nêutrons, 666. Essa é a nossa base. Mas somos a semelhança de Deus por causa disso. Nós somos feitos criadores também, por isso Ele é Deus de deuses, mas quando estivermos com Ele, né, passarmos esse crivo, passarmos esse mundo holograma. Criação de Eva, costela e pó da terra. Eu vou ter que acelerar um pouquinho porque nós já estamos no quarto vídeo e eu ainda estou longe de terminar. Então eu vou ter que acelerar um pouquinho, senão vai passar de 10, hein? A criação de Eva, costela e pó da terra. A costela de Adão não era mais larga, nem tampouco se tratava das suas costelas carnais, aquelas que você tem, que nós temos, né? Eu e você temos uma fileira de cada lado do nosso corpo e assim por diante. Ou seja, como eu falei bem no começo lá, no primeiro vídeo, costela não é costela, pó não é pó. Costela é a palavra na linguagem de criança para o ser humano entender a Escritura, ou seja, é a palavra usada, é o símbolo usado para que nós possamos entender a mensagem divina, entender aquilo que está sendo ensinado. É a forma de nós entendermos o livro das referências, é a forma de nós entendermos, né, aquilo que foi compilado. A Bíblia foi escrita pelo menos
por pelo menos 40 homens. E isto não é motivo para duvidar. Levou aproximadamente 1500 anos para ser construída, para ser escrita. Então não devemos duvidar. Ela é verdadeira, sim, tudo que está nela é verdadeiro. Pois se o Criador tivesse escrito de fato, não acreditariam. Aí você poderia dizer para mim assim: pastor, capaz. Se Deus tivesse escrito, Ele mesmo tivesse escrito, eu ia acreditar, minha família ia acreditar, meus amigos iam acreditar, todo mundo ia acreditar. Aí eu te digo, engana-se. Pois Deus escreveu com o próprio dedo dele, está lá em Êxodo, escreveu com o próprio dedo dele nas tábuas de pedra e ninguém creu. Eles não creram. Jesus estava escrevendo com o próprio dedo dele no chão, de novo, a mesma coisa, o mesmo dedo que escreveu na pedra era o dedo que estava escrevendo na terra. Quando eles queriam atirar as pedras naquela mulher. E mesmo assim, eles continuaram sem acreditar. Por isso Deus usou homens para escrever. Por que você acha que o Criador veio feito homem? Por que você acha que Jesus teve que vir à terra? Porque ele não veio como espírito. Quando no final, leia o final dos evangelhos. Por que ele não veio daquela forma? Um corpo glorificado? Não, porque ele precisava ser homem. Mesmo ele sendo homem, eles não creram. 2000 anos nós tivemos de tempo para crer nele. E não cremos. Agora nós teremos aquele que virá em seu próprio nome. Veja que ele escreveu nas pedras as recomendações ao povo de Israel e mesmo assim eles transgrediram a sua lei. Lembre-se de Lucas 16, verso 30 e 31. Abra a tua Bíblia e leia comigo. E disse ele: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, que, ou seja, resumindo, é o Velho Testamento, o Taná, a Bíblia, né? Hoje nós temos o Taná e o Brit Hadashah, o Velho e o Novo Testamento, chamado de Velho Testamento e Novo Testamento, mas ou seja, o compêndio completo, a Bíblia. Se eles não creram em Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Eu quero só abrir um parentezinho pequenininho para aquele que me ouve, para aquele que me escuta. Não importa se você está assistindo esse vídeo depois ou antes, mas principalmente para aqueles que já participaram da escola, da comunidade apostólica. Veja essa passagem aqui. Eu vou ler de novo. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a quem? Veja, Jesus está contando uma parábola do rico e Lázaro. Lucas 16, verso 30 e 31. Olha o que diz Jesus, né? Falando assim como se fosse Abraão, na parábola de Jesus: se não ouvem a Moisés e aos profetas. Aí eu te pergunto, quem que Moisés e os profetas estavam simbolizando? O Velho Testamento. Se não ouvem, porque era a única Bíblia que eles tinham ali. Se não ouvem, né? Porque o compêndio Taná e Brit Hadashah, Velho e Novo Testamento que nós conhecemos hoje, que nós temos na nossa casa, começou a ser compilado lá na frente, aproximadamente lá 350, 400 depois de Cristo. Você sabe bem por quem. Então Jesus está dizendo, aqui era só Velho Testamento, Jesus está dizendo: se não ouvem a Moisés e aos profetas. Qual profeta? Qual é o profeta que simboliza todos os outros? Qual é aquele que é representante de todos os outros? Qual é o que representa todo o profético da Bíblia? Elias. Então,
usa o sinônimo correto aqui e diz: se não ouvem a Moisés e Elias, se não ouviram, se eles não ouvem, se os teus irmãos não ouvem a Moisés e a Elias, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Mas a ênfase que eu quero fazer, entre parênteses, para ti aqui é a seguinte: Moisés e Elias. Se não ouvem a Moisés e Elias, quem era Moisés e Elias? A representação do Velho Testamento, de todo o Velho Testamento. Tanto os históricos quanto os proféticos, todos os livros. Todo o Velho Testamento é representado por Moisés e Elias. E Jesus estava representando quem no Monte da Transfiguração? Você sabe me dizer? Moisés e Elias, os três, Moisés, Elias e Jesus, os três no Monte da Transfiguração. Moisés e Elias representando o Taná, o Velho Testamento. E Jesus representando o Brit Hadashah, o Novo Testamento. Jesus é o Novo Testamento. A Bíblia estava completa diante de Pedro, Tiago e João. E Pedro, Tiago e João estavam representando quem? Pedro, o Taná. Tiago, a transição do Taná para o Brit Hadashah. E João, o Brit Hadashah, o Novo Testamento. Então não te apegue ao Jesus do Velho Testamento. Não te apegue ao Jesus de Mateus, Marcos, Lucas e João. Ainda que ele é a base, ele é a pedra, ele é o alicerce para nós. Mas o Jesus a qual nós devemos olhar é o Jesus do Apocalipse. É o Jesus de João. É o Jesus do Novo Testamento. É o Jesus ressurreto, aquele que já passou pela cruz, pelo madeiro, pelos tauros, e agora está diante de nós, vivo e ressurreto. Infelizmente hoje muitos estão apegados, agarrados ao Jesus do Velho Testamento, ou seja, a Jesus antes da sua missão, antes de cumprir a sua missão. E nós precisamos nos apegar ao Jesus depois da missão cumprida. Costela é a palavra para explicar a célula embrionária ou célula-tronco, mãe. Adão foi anestesiado e da sua medula foi extraída uma célula-mãe, capaz de gerar Eva, da mesma essência. Por isso Deus os criou. E você não consegue entender as Escrituras. É uma pena o meu horário. Queria eu poder gravar aqui 1 hora, mas eu sei que vocês não assistiriam. E lembre-se, para você que ficou até o final, eu te peço, compartilhe este vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, familiares. Peça para que eles se inscrevam no canal também para ajudar, para que possamos estar cada vez mais aí gravando. Em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser.